dia a todos, uma satisfação recebê-los aqui, né? Ver caras aí que a gente já não vê há tempo, o Thiago, mesmo as pessoas que eram mais próximas, a Rita, a Valéria, né? A gente tem dificuldade de se encontrar, né? E é sempre um prazer aí, nesse momento que estamos passando, né? Mas é um momento que acaba encurtando distância. Por exemplo, como que nós poderíamos ter aqui uma reunião com o Marcelo Diniz, de Londrina, que está aqui presente, seja muito bem-vindo. Com o Carlos Renato, também de Londrina, que está aqui presente na nossa reunião. Então, isso são os benefícios que a reunião remota nos proporciona, né? Nós criamos esse formato, vou explicar para vocês por que eu estou presidindo, nós criamos esse formato de vários eventos conjuntos. E aí nós estamos revezando. O Wesley presidiu o anterior, eu vou presidir esse hoje, até porque o Wesley vai ser um dos debatedores. E o próximo vai ser o Elvio, que vai presidir o próximo evento, que é dia 13. É 13, né? O próximo evento? Diego, né? Dia 13, né? O Elvio vai presidir o próximo. Depois eu vou falar a agenda certinho. Então, nosso objetivo aqui é tirar o máximo possível, é nós debatermos, a gente exercer a cidadania, que eu acho que nós exercemos a cidadania quando nós não só ficamos criticando, quando nós tentamos contribuir. Eu acho que isso que nós estamos fazendo hoje aqui é uma possibilidade de nós contribuirmos, né, com o nosso país. Né? Nós temos aquela preocupação, é uma fala da Rita que eu sempre tomo, que a Rita fala, olha, pagar tributo, isso é cidadania. Nós temos o dever de pagar tributo. Não só a Rita, como também a Micaela, né, da PJT, sempre fala isso. E eu acho que é uma contribuição que nós estamos dando. Eu gostaria, assim, sem muitas delongas, eu vou passar já a palavra para o Dr. Tortato. O Dr. Tortato, vou fazer aqui a apresentação do currículo dele. É um jovem advogado que nós nos encontrávamos muito nos voos, né, nos voos, no CARF, aqui sempre. É uma pessoa muito dinâmica e deixa eu só ver aqui, porque são muitas informações. Eu vou fazer uma breve apresentação e, sem delongas, já vou passar a palavra para ele. O Dr. Alexandre Tortato é mestre em Direito pela FGV, é ex-conselheiro do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é consultor tributário da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e é sócio da Tex Consultoria. Doutor Alexandre, a palavra é do senhor. Bom, obrigado, doutor Jaime. Queria agradecer o convite da Comissão de Direito Tributário da OAB de Maringá, na pessoa do doutor Wesley e demais colegas, na Comissão de Direito Tributário de Londrina, na pessoa do doutor Elvio, e ao Instituto de Direito Tributário de Maringá, né, na presidência do doutor Jaime, e o Instituto de Direito Tributário de Londrina, se eu não estiver enganado, peço desculpas, que acho que também é presidido pelo Elvio, é isso? Ótimo. Queria dizer, em primeiro lugar, que realmente é uma honra para mim participar dessa reunião dessas duas comissões, porque eu já estive em alguns lugares, participando de eventos, dando aula, palestras, mas nunca tinha, entre aspas, voltado a Maringá. Né? Já saí há 4 anos, é a cidade onde eu me formei, praticamente pessoalmente como profissionalmente, porque fiz direito na UEM, depois comecei a trabalhar com direito tributário e me apaixonei pelo direito tributário em Maringá. Fiz IBET em Londrina, estou vendo aí o professor Marcelo. Carlos Renato, se eu não me engano também, se é quem eu estou pensando, foi meu professor no IBET em Londrina. Então, uma honra revê-los. Estou muito feliz de poder participar dessa reunião, dessas duas cidades aí que são completamente ligadas, né, à minha atividade pessoal e profissional. Estou vendo vários amigos aí, o Bruno, o Jonathan, com quem tive a honra de trabalhar também. Então, estou bem feliz mesmo, espero que a gente tenha um bate-papo aí bem legal. Estou vendo aí o João Paulo, não vou conseguir citar todo mundo, mas agradeço imensamente o convite. Bom, falar de reforma é algo que eu tenho feito bastante já aí há mais ou menos 1 ano e meio, né, pelo menos, principalmente pela minha atividade aqui junto à Federação das Indústrias do Paraná e à Confederação Nacional da Indústria em Brasília. Né? A gente participa com discussões, conversamos lá atrás, ainda antes de serem apresentadas as PECs, especialmente a PEC 45, estive em reuniões com o CECIF, né, do Bernardo Api, a gente discutindo, eles apresentando a proposta, até que ano passado, entre aspas, meio de surpresa, né, a gente
teve lá a PEC 45 e aí começou toda essa discussão. Eu costumava brincar assim, né? Olha, há 20 anos que eu escuto falar em reforma tributária, parece que agora vai. Bom, já são 21 agora, né? Já passou um ano e ainda não tivemos muito andamento, mas estamos em discussão e eu acho que isso é bastante importante. Eu estive no Congresso Nacional no passado, na Comissão de Constituição e Justiça, numa audiência pública da PEC 45, também representando a FIEP, ainda nas primeiras audiências públicas, quando vamos dizer assim, a discussão estava muito quente, parecia que ia andar muito rápido, haveria, entre aspas, ali vamos usar esse termo, um atropelo por parte da Câmara para discutir e impor a PEC 45, porém a gente teve aí também a PEC 110, né? Então começou a ter isso a gente sabe do ambiente político, uma rivalidade entre Câmara e Congresso, sobre quem teria o protagonismo nessa discussão, até que foi criada uma comissão mista que acabou, depois veio pandemia, etc. Essa comissão mista não andou muito. E aí, recentemente, né, na verdade, no último dia 17, se eu não me engano, 15, tivemos a apresentação por parte do governo, do PL 3887, chamado de reforma tributária, mas não é, né, também, só uma questão da unificação aí do PIS e COFINS com a criação da CBS. Então, acho que a ideia é a gente passar mais ou menos por esses pontos. Wesley, o que eu preparei aqui? Eu vou falar rapidamente, não é a intenção falar da PEC 45 e da 110, até porque todo mundo aí já conhece bem, né, já sabe do que se trata, mas aí só pontuar mais ou menos as suas características e comparar com a questão do PL 3887, e aí colocar alguns pontos, né, que eu pessoalmente entendo que deveriam ser discutidos ou não estão sendo discutidos, e aí a gente falar também rapidamente de algumas ideias aí que estão sendo discutidas, especialmente a questão da folha, se vai mudar, se não vai mudar a tributação da folha, o que pode ser feito, e essa CPMF, né, podemos chamar assim, é uma CPMF, e a gente vai discutir sobre isso. Então, a PEC 45, né, ela foi de relatoria do deputado Baleia Rossi, de São Paulo, feita com base lá na proposta do CECIF, né, do Bernard Api, professor Eurico de Sante, etc. Basicamente, uma reforma da tributação sobre o consumo, porém com viés constitucional, né? Então, ela unifica PIS, COFINS e IPI, que são os tributos federais, o ICMS e o ISS. E substitui esses 5 pelo IBS, vamos chamar aqui todos, né, de IBS, e cria o imposto seletivo, basicamente, até então, somente sobre bebidas alcoólicas e fumo, né? E traz uma série de mudanças que eu acho que são realmente fundamentais com relação à extinção de incentivos fiscais, né, de um modo geral, acaba inclusive com Zona Franca de Manaus, e ela tem nos seus principais pontos aí de discussão, ou vamos chamar assim de polêmica, a questão da transição de 10 anos para a implementação desse sistema, né? Então, a coexistência por 10 anos de todos esses tributos que a gente mencionou com o IBS, e a transição de 50 anos com relação à transferência, à destinação da redistribuição dessa arrecadação, porque ela prevê uma mudança significativa, né, na questão da tributação sobre o consumo, que é fazer a tributação no destino e não mais na origem como a gente tem hoje, né? Então, a alíquota seria, não está definida uma alíquota, mas diz, né, é colocado entre 20% e 25%, falou-se mais no começo em 25%, então reuniria-se todos esses tributos a uma alíquota de 25%. Acabando os regimes especiais, fim do Simples Nacional, fim da Zona Franca e manteríamos essa tributação do IBS, né? Teríamos o IBS em substituição a esses tributos. Claro, traz neutralidade, sem dúvida nenhuma, não digo que acaba, mas diminui e muito a questão da complexidade do nosso sistema, que eu acho que é o ponto principal da nossa tributação sobre o consumo, eu acho que é isso que a gente tem que discutir, é de fato muito complexo, de fato atrapalha a economia, mas a gente não pode achar que ele tem que necessariamente ser assim tão simples, né? Eu tenho visto muitas discussões e nós, tributaristas, às vezes a gente tem um pouco de melindre que a gente está sendo acusado de criticar a reforma porque vamos ficar sem trabalho. Acho que está muita gente vendo isso. Você tem um cunhado que ele fala, trabalha no mercado financeiro, você não quer que mude porque você não vai ter mais trabalho. Isso não é verdade. Acho que a gente tem que estar à frente das discussões justamente para ajudar nas mudanças, promover o que é de fato interessante
E a gente que está no dia a dia das empresas e a realidade dos contribuintes, né, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, a gente tem total condição de ajudar e sugerir questões para esse debate. A diferença com relação à PEC 110, ela avança um pouco mais com relação à extinção de tributos, né? Os mesmos 5 mencionados na questão da PEC 45, a gente acrescenta o IOF, também seria extinto na PEC 110, CSLL, CID combustível, salário e educação. Para a instituição do IBS, né, que seria também Imposto sobre Bens e Serviços, e teríamos também um imposto seletivo, porém mais abrangente, né? Na PEC 45 a gente falou em bebida alcoólica e fumo, na 110 a previsão inicial a gente iria para petróleos e derivados, cigarro, energia elétrica, telecomunicações, bebidas de um modo geral, alcoólicas e não alcoólicas, e veículos, né? E a PEC 110 também prevê o fim dos incentivos, mas mantém algumas exceções, né, que seriam para alimentos, medicamentos, transporte público, aquisição de bens proativos imobilizados, saneamento e educação. Então, ela tem um viés mais social, vamos dizer assim, com relação a essa mudança. É uma PEC proposta pelo Senado Federal, né, assinada por vários senadores, capitaneada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas ela é feita com base na proposta do ex-deputado, né, o deputado aí de Londrina, deputado Luiz Carlos Rauli, que está aí também há anos já capitaneando essa discussão, continua à frente, participando de diversos debates, muito ativo nessa questão, e podemos chamar aí, nesse caso, de pai da PEC 110. Ela prevê uma transição que ela está aparentemente mais bem vista, né, uma transição mais curta, de 6 anos para a questão da implementação desse sistema, e de 15 anos para aquela questão da redistribuição e das transferências. Tem alguns problemas também, como a outra, eu acho que o principal deles, eu acho que existe uma previsão de uma espécie de uma criação de super receita, vamos dizer assim, que daria aos agentes das receitas municipais e estaduais as mesmas prerrogativas e poderes dos agentes federais. E aí, de antemão, a primeira coisa que eu sempre vi discussão é que teríamos aí um custo administrativo muito alto disso, né? Porque teríamos auditores exercendo a mesma função com disparidade de salário, e a gente sabe que no Brasil como isso sempre acaba, né? Acaba com que aqueles que ganham menos irão postular um salário maior, salvo engano, não sei se é o Amapá ou Roraima, que tem o maior salário de auditor fiscal estadual. E aí o que dizem é que isso acabaria sendo a base, né, para o teto, e todos iriam receber esse mesmo valor, o que geraria um custo administrativo muito grande. Essas duas propostas, que a gente pode chamar de reforma tributária sobre o consumo, somente, embora a gente chame de reforma tributária, elas são sobre o consumo, trazem, de fato, diminuição da complexidade, tentam trazer a neutralidade do sistema, né, a não cumulatividade plena, o crédito financeiro, que a gente chama, que é o aproveitamento de crédito sobre o valor destacado do tributo na nota fiscal, com a sua incidência sobre bens e serviços, e a gente acabaria com uma série de discussões que a gente tem hoje, especialmente no PIS e COFINS e também no ICMS, sobre o que dá crédito, o que não dá crédito, o que é insumo, o que é para produção, o que é para consumo próprio. E isso, de fato, para as empresas, geraria uma vantagem, uma diminuição de complexidade muito grande, né? De antemão, a gente tem nesses dois casos a questão da alíquota única, né? Eu confesso que eu não acredito na questão da alíquota única, eu não acredito que ela seria implementada como uma alíquota única. Eu até tive, agora não lembro se foi no final do ano passado ou no começo desse ano, uma reunião com o CECIF, né, alguns membros do CECIF lá na CNI, e eles mesmos já falavam que estava sendo negociado algumas alíquotas especiais para determinados setores. Claro que eles não iriam fazer o rol que a gente tem hoje, né, de diferença aí de alíquotas para diversos setores e atividades, mas falava-se em construção civil e educação, se eu não me engano. Então, isso já estava na mesa, já estava sendo discutido. Provavelmente, algumas das emendas sobre a PEC 45 abrangeriam isso, e isso seria, entre aspas, seriam
seria aceito por aqueles que defendem mais arduamente essa proposta. Então, isso ficou, né, a gente tem essas duas propostas aí tramitando, isso infelizmente veio a pandemia, ficou um pouco parado. A gente tem aí há praticamente 1 ano e meio o governo falando que semana que vem ele manda a reforma, né, já tinha até virado piada. Agora perdemos um pouco uma parte dessa piada porque veio a proposta da CBS, no PL 3887, que é muito parecida com o que já teve anteriormente de proposta de unificação do PIS e da COFINS. A gente sabe, a Vanessa Canado foi também a professora na GV, faz parte lá do Ministério da Fazenda como assessor especial, do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, está à frente dessa proposta, e muito do que a gente tem no PL 3887, a gente tem as bases lá do que o CECIF propôs na questão do IBS, na tributação do consumo. Porém, o PL 3887 ele é limitado, ele prevê simplesmente a extinção do PIS e da COFINS, né? Vamos tratar como uma coisa só, do PIS e COFINS é mais fácil, afinal de contas não tem muita diferença, e propõe a criação do CBS, a contribuição sobre bens e serviços, com os mesmos moldes, base ampla, tomada de crédito sobre o crédito financeiro, ou seja, sobre aquele valor destacado na nota, o tributo incide por fora, colocado que na base de cálculo já está muito claro aí, né? Tenho brincado, para nossa tristeza já está claro que o ICMS está fora, o ISS está fora da base, não tem uma tese a menos para a gente discutir, mas traz essa simplificação, traz essa não cumulatividade plena, que a gente chama, né, que é um IVA, né, tem todas as características de um IVA, um bom IVA, porém já começam também algumas discussões, né? A primeira é a questão da alíquota, é uma alíquota prevista de 12%, quando a gente vê todas as discussões, quando a gente ouve o Bernardo Api falando, os defensores lá da PEC 45, quando tratam daquela composição da alíquota de 25%, né, que tá incluindo o PIS e COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS, a parte federal, vamos dizer assim, que eles estipulam daquele 25% seria 9%. Né? Então, aqui no PL 3887, a gente tem a previsão de uma alíquota inicial de 12%. Claro, aí tem toda uma questão política, às vezes você já manda com uma alíquota menor para permitir reduzir, né? Porém, uma crítica com a qual eu concordo, a gente não teve um detalhamento do cálculo, né, para que a gente chegasse nessa alíquota de 12%. Né? E, naturalmente, os setores, principalmente os prestadores de serviço, principalmente nós, advogados, muitos de nós também estamos reclamando, porque teríamos um salto aí, né, as empresas do lucro presumido de 3,65% de PIS e COFINS para 12%. A gente tem duas questões aí iniciais. Né? A primeira é que há uma discussão, por exemplo, eu faço parte de vários conselhos da indústria, a indústria ela tem total e plena convicção que ela paga muito mais tributos do que os prestadores de serviço. Então, essa alíquota única traria uma neutralidade para o sistema, da qual a indústria não aguenta mais suportar há tantos anos. Né? Quando a gente escuta os representantes dos prestadores de serviço, a gente tem muito claro para eles, dizendo que essa alíquota é inviável, porque não tem sobre o que tomar crédito. Há uma discussão agora que eu não consigo visualizar muito bem, de que como a gente vai transferir, eu vou colocar aqui a gente como advogados também, que prestadores de serviço, mas como os prestadores de serviço de um modo geral, que como vão transferir esse crédito para o tomador, isso não teria problema, seria neutralizado. Vi a Vanessa diversas oportunidades falando sobre isso, confesso que não me convenci disso. Eu acho mais fácil acreditar que é uma redistribuição de carga, os prestadores de serviço vão ter que pagar mais, vamos dizer assim, para a gente equilibrar o sistema. Isso é outra discussão, até tinha uma questão interessante, né? A gente está vendo diversos prestadores de serviço, a própria Confederação Nacional do Comércio rechaçando, né, de forma veemente essa proposta, pois aqueles que terão um salto de 3,65 para 12, especialmente que prestam serviço para consumidores finais que não tomarão crédito, terão uma dificuldade realmente muito grande de equacionar essa questão. Basta a gente pensar, por exemplo, as escolas, né, escolas particulares, por exemplo. É um setor que vai saltar de 3,65 para 12,
e ela toma crédito sobre o quê? Né? Basicamente é mão de obra. E há até uma discussão que eu comecei a ver essa semana, já tem uma dúvida sobre, no PL 3887, se, por exemplo, aluguel vai dar crédito ou não, pois não é bem, não é serviço, né? Então já existe essa discussão. Se for o locador, então, for pessoa física, aí que não vai dar mesmo, porque ele não vai ser contribuinte, mas se for pessoa jurídica, vai ter essa discussão. A mesma coisa, royalties, cessão de direito, licenciamento de direitos não estaria abrangido, e a gente já começa a ter algumas discussões para os prestadores de serviço. Então, acho que vai ser esse o embate. Mas esse detalhe que eu falei para vocês anteriormente, do que o próprio CECIF já vinha considerando e falando que estava em discussão no Congresso, né, de que alguns setores seriam entre aspas, beneficiados por alguns regimes próprios ou alíquotas específicas. Eu imagino que essa discussão também vai ganhar força aqui no PL 3887 e não acredito que a gente tenha uma alíquota única para todos os bens e todos os serviços. Acho que esse é o cenário, né? Todos nós conhecemos, as discussões são basicamente essas. Hoje a gente tem essa questão da alíquota única e do problema para os prestadores de serviço. Eu vou falar rapidinho aqui de duas questões que são a tributação da folha e essa CPMF, e aí no final eu vou mencionar só alguns pontos que eu acho que são problemáticos na questão de todas as propostas de reformas que a gente tem. Okay? O próprio CECIF, o Bernardo Api, ele tem falado, eles têm uma proposta própria, né, de mudança de tributação da folha. Se a gente pegar hoje, a gente tem no Brasil a tributação sobre a folha, ela gira em torno de 30% a quase 40%, né, porque a gente tem só de contribuição previdenciária sobre a folha é 20%, mas a gente tem o INSS lá, que a gente chama de INSS terceiro, 5,8%, tem o FGTS, que também entra nessa conta de 8%, tem o RAT-SAT, que vai de 0,5% a 6%, nessa conta a gente chega aí a 35%, em alguns casos podemos chegar a 40%. A média da OCDE de tributação da folha é de 18% a 22%. Então, de fato, a gente tem uma tributação muito alta sobre a folha, que a gente precisa mudar, a gente tem que achar uma sistemática, tem que achar uma mudança, porque da forma como está, de fato, ela desincentiva a formalização, e nós todos aí sabemos, vemos, acompanhamos muitos dos nossos clientes, a questão da terceirização, a questão da pejotização, que não deixa de ser um reflexo, né, específico dessa questão da tributação da folha. A proposta do CECIF, que me parece ser bastante interessante, eles preveem, por exemplo, que não é uma proposta, né, é uma ideia, não tem nenhum PL, nada sobre isso, mas a ideia é isentar de contribuição sobre a folha os salários de até um salário mínimo, e a parte superior ao teto do INSS, que hoje, salvo engano, é 6.100, 6.101, alguma coisa, também, sobre essa parte que excede, também não incidiria. Então, só quem ganha, por exemplo, o teto do INSS, pagaria a contribuição cheia, que aí mudaria-se as alíquotas, mas eu não teria, por exemplo, uma pessoa que ganha 7 mil, 8 mil, 10 mil, a empresa pagando sobre a totalidade daquele salário a contribuição previdenciária. Com essa ideia, o CECIF imagina que isso seria possível de aliviar um pouco a questão da contribuição da folha para as empresas e, de uma certa forma, estimular formalização e estimular a criação de empregos, que esse é justamente o ponto. E a gente tem hoje, por parte do governo, essa discussão sendo muito forte, né? O próprio ministro Paulo Guedes bate muito nisso, de que essa contribuição é um desestímulo à formalização, é um desestímulo à contratação, porém, está sendo proposto como uma alternativa à diminuição da carga sobre a folha, um tributo chamado de tributo, eu vou usar aspas aqui, mas uma aspas bem forte mesmo, de tributação sobre o comércio eletrônico, né, que tem cheiro de CPMF, tem gosto de CPMF, tem cara de CPMF e é uma CPMF, né? Então começou até, isso a gente tem que discutir com o perdão da palavra, uma mentirosa afirmação de que seria seguir o exemplo do que está sendo feito na Europa, com o que eles estão chamando lá de tributação do imposto digital, né? A França começou essa discussão, que é
até foi apelidado de GAFA, né, que representa a sigla Google, Apple, Facebook e Amazon, porque são empresas que estão com atuação em todo o território europeu e não tem base, né, territorial lá. Salvo engano, a Apple tem uma sede na Irlanda, que ela se beneficia de imposto de renda com benefício fiscal. Porém, esses países, vendo o quanto essas empresas arrecadam em seus países com faturamento sobre propaganda, né, desculpa, o valor que as empresas pagam para divulgar, utilizar o Google, utilizar Facebook, etc., e não estavam recolhendo nada de tributação sobre isso. Então, em razão disso, eles passaram a discutir via União Europeia, depois OCDE, um tributo chamado de Imposto Digital Global, um percentual sobre o faturamento dessas empresas nesses países. Porém, essa discussão, se não me engano, a França chegou a aprovar esse tributo, mas ainda não está vigente, não está cobrando, está uma discussão, porque os Estados Unidos ameaçou retaliar via Trump e tal. Porém, estão usando essa discussão para trazer essa CPMF para o nosso país, que é uma CPMF. Então, por exemplo, está se chamando de tributação sobre o comércio eletrônico. Então, como se, por exemplo, a Magazine Luiza, o e-commerce dela não pagasse, né? Sendo que são empresas que são brasileiras, estão aqui, têm territorialidade aqui e pagam ICMS, pagam PIS/COFINS, pagam todos os tributos que todas as outras empresas pagam. Então, essa discussão ela está um pouco enviesada, ao meu ver, com essa desculpa, que me parece completamente sem nexo, pois é uma CPMF e é simplesmente uma forma de justificar a redução de uma eventual redução de tributação da folha com essa CPMF, que até essa semana, se não me engano, foi feita uma projeção de que arrecadaria 120 bilhões. E aí acho que foi o Luiz Gustavo Bichara, né, que é um advogado em São Paulo, no Rio, São Paulo, e é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Federal, dizendo que se de fato for uma alíquota de 0,2 ou 0,4 somente sobre esse comércio eletrônico que se diz que o governo justifica, ela não chegaria a 30 bilhões. E a estimativa de arrecadação do, entre aspas, microimposto, foi usado esse termo essa semana, arrecadaria 120. Então, é óbvio que não é essa a ideia de tributar o comércio eletrônico, mas sim é uma nova CPMF. Até estava lendo hoje bastante, né, mais um pouco sobre isso para a nossa discussão, e eu lembrei que desde que eu comecei aqui minha quarentena, né, ou seja, que eu parei de trabalhar no escritório, fiquei em casa, eu não saco dinheiro tem mais de 4 meses. Ou seja, todas as nossas operações, tudo que eu pago é via, entre aspas, operação digital. Seja a comida que eu peço aqui no iFood, seja as contas que eu pago via aplicativo do banco, tudo, né? Então, é uma CPMF que vai vir com essas características de cumulatividade, de onerar o sistema, por exemplo, financeiro, as operações financeiras. Então, acho que a gente tem que colocar essa discussão deixar isso de forma bem clara e não deixar isso ser maculado com essa visão aí de que seria uma cópia do imposto digital europeu. Então, passando esse cenário de todas as possibilidades que a gente tem, um outro ponto que o governo vem falando bastante é a questão do imposto de renda, que eu acho que deveria estar mais madura, né? A gente tem que mudar, acho que tem que ser melhor discutida a questão do imposto de renda, pessoa física, mais alíquotas, uma base maior. Temos a questão dos dividendos, né, que muitos de nós aqui nos arrepiamos quando a gente ouve, mas é algo que precisa ser discutido. Se diminui a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica e passa a tributar o dividendo, se eu tenho estímulo a investimento ou não. Então, como que isso vai vir? Porém, hoje o que a gente tem, quando a gente fala em reforma, ainda que a gente utilize esse termo, é gostoso falar, dá um orgulho falar em reforma tributária, né? O nosso cunhado liga, a tia pergunta, as pessoas querem saber da gente, mas reforma, na verdade, é só uma tributação sobre o consumo. Tem um teste interessante aqui, fazer uma parte, uma brincadeira. A minha esposa é médica, né? Ela tem a pessoa jurídica dela, ela tem um consultório e trabalha para alguns hospitais. E ela, ouvindo a discussão, né, sobre reforma essa semana, que saiu o PL, ela veio me perguntar o que ia mudar. Eu falei, não, a princípio não vai mudar muita coisa, só aquele PIS e COFINS que você paga de 3,65 vai para 12.
quase que tive uma crise no casamento. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Como que eu vou pagar 12? É melhor eu não trabalhar. Não compensa mais eu ir para o consultório. Eu ouvi coisas desse tipo. Mas eu falei que ela poderia tomar crédito sobre a folha onde ela imprime a receita médica, né? Sobre a caneta do consultório, coisas assim, mas não consegui convencê-la dessa alíquota de 12%, que é a discussão que a gente vai ter com relação aos serviços. Bom, então, para eu finalizar, que eu acho que eu acabei falando muito, o que eu acho, o que eu tenho tentado militar nessa questão da reforma, e para mim me parece algo muito caro e é colocado como se fosse o grande vilão da tributação no país, tá? É a questão dos incentivos fiscais, né? A própria PEC 110, eu cheguei a falar que ela não acaba com a Zona Franca de Manaus, não acaba com o Simples Nacional, não prevê, né, ao contrário da PEC 45, porém os incentivos fiscais hoje eles são demonizados por todos aqueles que defendem a reforma. Eu entendo que há um certo problema, acho que o nosso grande problema, de forma resumida, é o ICMS, que é muito complexo, né? Porém, a questão dos incentivos, pelo país que a gente tem, um país continental, um país com muita desigualdade, ela é sim um instrumento de política econômica e se utiliza sim, devemos nos utilizar dos incentivos fiscais. Paraná, aqui a gente tem um caso das montadoras que para cá vieram há muitos anos atrás, todas com incentivos fiscais. Claro que a gente tem aqui o Porto, né, de Paranaguá. Porém, nós temos diversas outras regiões, e, por exemplo, Goiás, até tem um estudo, tem uma colega que fez mestrado comigo, que é de Goiás, e ela me passou isso, depois até posso passar para vocês, de um instituto lá de Goiás, que fez um estudo sobre a mudança econômica, o perfil econômico do Estado, desde que foi um programa, eu não sei se era Pró-Goiás, o nome lá atrás, que incentivou a indústria do Estado, tanto que lá hoje tem indústrias farmacêuticas muitas indústrias farmacêuticas, salvo engano, acho que tem também montadoras de veículos, e o quanto isso diversificou a economia do Estado, quanto isso trouxe de, por exemplo, universidades, cursos que antes não existiam de engenharia, etc., foram para lá, e isso hoje é completamente demonizado, né? Então, o Paraná, eu tive uma reunião aqui com a Secretaria da Fazenda, e eu falo que eu poderia pessoalmente não reclamar disso, porque nós, estando no Paraná, que é um estado rico, um estado que tem uma economia bem diversificada, a gente poderia não se preocupar com isso. A Secretaria da Fazenda aqui do estado, eles dizem o seguinte, olha, para nós isso não muda, porque nós estamos no meio do caminho entre estado produtor e estado consumidor. Então, a questão da PEC 45, da 110, que trazem a arrecadação para o destino, né, a gente acaba com essa questão da tributação na origem para o estado do Paraná, num primeiro momento, na visão deles, isso não teria qualquer consequência. Porém, eu não consigo ver isso para estados como, por exemplo, Goiás, Piauí, Tocantins, vamos indo lá para cima, Pernambuco, que montou também um polo industrial lá grande, a Bahia, que levou montadoras. Eu não consigo ver isso como um problema em si que deve ser encerrado em termos de discussão sobre reforma tributária. Isso, para mim, me parece muito caro. E o que os defensores das propostas, ou tanto da PEC, especialmente da PEC 45, quando falam da questão do fim dos incentivos, eles sempre utilizam um termo, que os estados têm que acabar com os incentivos e como que eles, é um termo, eu gosto de brincar, eles têm que explorar as suas, peraí que agora me fugiu o termo, explorar as suas potencialidades regionais, eu acho que é isso. Então, em resumo, o Mato Grosso só pode explorar o que é agro. E aí eu fico perguntando, então São Paulo pode explorar tudo, né? Porque lá tem tudo, está perto de tudo, está no centro do país, logisticamente tem as melhores estradas, tem mão de obra qualificada, e a Bahia vai explorar o quê? Né? Nós, no Paraná, como que a gente vai conseguir competir com um outro estado? Eu sempre falo, como que nós vamos conseguir competir com São Paulo? Será que a gente vai ter condições disso? Esse assunto, para mim, e eu sempre tenho discutido e tenho tentado levar essa questão dos incentivos, porque
para mim, parece que ela está completamente fora de toda e qualquer discussão sobre reforma. No primeiro momento, quando a gente fala, vai ter alíquota única para todo mundo, vai acabar com essa bagunça e vai diminuir a complexidade, todo mundo aplaude. Aí um dia eu estava numa reunião aqui da Federação das Indústrias e apontei para um dos diretores e falei assim, a sua indústria de vestuário, que está lá em, por exemplo, Francisco Beltrão, o senhor não acha que você vai conseguir competir com uma indústria aqui de Curitiba? Ou com uma indústria de São Paulo, ou com uma indústria que está no Rio de Janeiro? Só de custo de logística, você não vai conseguir competir em termos de preço para fazer teu produto chegar no principal mercado consumidor, que é São Paulo, que tem, salvo engano, 30% ou 40% de todo o consumo do país. Então, além de ter a arrecadação do consumo lá, por exemplo, eles vão ter a produção lá também. Porque não vai ser interessante eu ficar longe ou me instalar muito longe do mercado consumidor. E aí, no final das contas, eu vejo isso que a longo prazo vai trazer sérios problemas para a gente ter indústrias, especialmente indústrias ou mesmo outra produção pesada fora dos grandes centros comerciais. E aí, lá na frente, a gente pode ter um país novamente muito regionalizado aqui na região sudeste, com pouca exploração, especialmente industrial, fora das regiões. Eu já ouvi o Bernardo Api muitas vezes falando, não faz sentido eu ter um frigorífico em São Paulo e uma montadora no Mato Grosso. Tudo bem, né? Mas então o que faz sentido eu ter no Mato Grosso? É só agroindústria. Será que é isso? Será que é nisso que a gente quer chegar? O que faz sentido eu ter em Goiás? O que faz sentido eu ter na Bahia? Né? Então, acho que a gente precisa tentar achar uma forma, eu tenho estudado isso, tenho pensado, conversado até com alguns parlamentares, de tentar criar mecanismos para que a gente consiga, de alguma forma, pensar em poder manter isso. Porque quando a gente fala em guerra fiscal a gente tem no mundo inteiro. Na Europa tem guerra fiscal. Eu citei o caso aqui da Apple, que está na Irlanda. Ela foi para a Irlanda porque na Irlanda ela tinha incentivo de imposto de renda. Então, guerra fiscal a gente tem em tudo que é canto. Não faz sentido. Nos Estados Unidos tem diferença de imposto de renda entre estados. Por que aqui a gente acha que a gente tem que ser, entre aspas, perfeito, de tributação neutra? Eu adoro brincar que sempre, quando muitos que defendem a proposta, citam o exemplo da Nova Zelândia. Porque a Nova Zelândia é a alíquota única, não tem incentivo fiscal. Meu amigo, a Nova Zelândia é metade do Paraná. Tem 5 milhões de habitantes, nós temos 11. Como é que a gente quer comparar um sistema deles com o nosso? Claro que eles podem servir de exemplo, né? Os conceitos de tributação neutra, etc., a gente pode buscar, mas nós temos que entender que somos um país continental com muita desigualdade de desenvolvimento, e que se a gente não tiver mais esses mecanismos, a gente pode chegar daqui 20, 30 anos e ter ainda mais os estados sempre passando o chapéu, pedindo dinheiro para o governo central, porque não tem condições de produzir suas próprias riquezas e vão ficar sempre dependendo de transferência, sempre dependendo de dinheiro do governo federal, sem ter condições de criar a sua própria realidade econômica. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar. Falei aqui da questão do imposto de renda dos dividendos, questão dos incentivos, e aí até um ponto, aproveitar que o Carlos Renato está aí. Se eu não estiver enganado, o Carlos Renato, pelo menos quando ele me deu aula, ele era procurador do município. Não tenho certeza se ele ainda é. E uma das questões que a gente tem visto, né, que é muito discutido quando a gente discute a PEC 45 e a PEC 110, é a questão do pacto federativo, se isso fere o pacto federativo, se é incondicional ou não. E o que a gente tem de resistência, né, pelo menos os grandes municípios, eu tenho visto, que são contrários a essa questão da unificação, ou que o Paulo Guedes chama de acoplar, né, o IVA dual, o IVA nacional, pois os municípios que têm boa arrecadação sentem que vão se sentir prejudicados, né, sentem que vão sair prejudicados. Sei que, por exemplo, aqui em Curitiba tem um excelente secretário da Fazenda, jovem, inclusive, Vitor Pupo, e ele comanda tipo um grupo de secretários da Fazenda, etc., que eles têm dito que os grandes municípios vão perder a arrecadação e vão perder a autonomia, né? Então, eu não sei se, por exemplo, eu vejo Maringá, que é uma cidade... É que hoje eu não posso, né, fazer brincadeira Maringá e Londrina, né? Geralmente quem vai em um lugar... Hoje não.
mas, por exemplo, Maringá e Londrina, que são cidades ricas, que têm uma excelente arrecadação, Maringá, não sei Londrina, mas Maringá que é muito voltada para os serviços, né? Quanto que ela, se já, não sei se a Secretaria da Fazenda, não sei se tem alguém também da comissão aí que é da Secretaria da Fazenda do município, o procurador do município, tem participado de discussões com o poder público, qual seria a postura do município com relação a isso? Eu sei que os grandes municípios estão, muitos deles de forma contrária, Curitiba é um deles, e de repente seria interessante a gente colocar na discussão como que Maringá, Londrina, também tem encarado essa situação, se vem com bons olhos ou não. Wesley e Jaime, eu acho que era mais ou menos isso aqui que eu tinha para, pelo menos, introduzir o assunto, e fico à disposição aí para a gente discutir e ouvir mais ideias, e também já me coloco à disposição pelo seguinte: todos aqueles que advogam, atendem indústrias, conhecem realidades bem específicas, fico à vontade deixo vocês à vontade para me mandarem sugestões, para via Federação das Indústrias, via FIEP, a gente tem um comitê uma comissão, né, de tributação, de tributário, tanto aqui quanto na CNI, para sugerir isso, levar essas sugestões para que a gente possa aperfeiçoar esses projetos que estão em andamento, porque, assim, alguma coisa a gente sabe que vai sair, né? Agora, se vai sair algo muito tímido ou se vai sair um Frankenstein, isso aí no Brasil a gente não tem como fazer qualquer previsão. Meus parabéns, sensacional, muito boa a sua fala. Até recebi uma mensagem aqui da professora Maria de Fátima, de Londrina. A professora Maria de Fátima é nossa madrinha. Se o IDTM hoje tem aí 10 anos, ela contribuiu muito e ela elogiou muito a sua fala. Falou: estou vendo a live aqui, sensacional, palestrante muito bom. Faço dela as minhas palavras, muito bom mesmo. Bem claro, expõe assim com objetividade. Parabéns. Eu cometi uma falha aqui no início, eu tinha que ter falado do formato. Nós estabelecemos o seguinte, que cada evento nós revezaríamos a presidência. Eu estou presidindo essa hoje. No dia 13, nós vamos ter uma palestra com a professora Ana Cláudia aqui, Utumi. Essa vai estar sob a presidência do Elvio. O Elvio, que é o presidente da Comissão de Direito Tributário de Londrina e também do IDTL. Aí no dia só para fechar o mês, no dia 27, sobre a presidência do Wesley, a doutora Betina será a nossa convidada. E além disso, nós temos mais um outro evento, dia 20, transação tributária com a PGFN. Esse evento vai ser um evento com Maringá, IDTM e Comissão de Direito Tributário, Londrina, Comissão de Direito Tributário e IDTL, Curitiba, Instituto de Direito Tributário, Dr. Matheus, presidente, e a Comissão Estadual da OAB, o Fábio Artigas Grilo. Então, vai ser um evento já já praticamente estadual. Já os procuradores já estão confirmados, 2 procuradores que estarão falando. Era só para dar esses avisos, eu até quebrei um pouco o protocolo para dar esses avisos, porque muita gente vai saindo depois que termina a fala, então para que as pessoas já agendem já. Em seguida eu vou passar a palavra para o Wesley. O Wesley é o debatedor, vai fazer o contraponto da fala do Tortato. Bom, bom dia a todos, né? E parabéns também pela apresentação, doutor Alexandre Tortato, ficou realmente bastante esclarecedor. E quando se fala de reforma tributária, a gente já vem debatendo tanto, né? São tantos projetos, só no Congresso havia 4 projetos lá, 2 acabaram indo para frente, né? Mas, enfim, eu queria fazer só alguns contrapontos aqui, doutor Alexandre. Primeiro, acho que o mais polêmico dessa discussão toda, de fato, está na chamada CPMF, né? Tem cara de CPMF, corpinho de CPMF, mas estão chamando de outro nome. Eu concordo, mas, assim, existem 2 discussões, a política e a discussão doutrinária, teórica, mas vamos nos ater um pouquinho na questão política. Essa questão da CPMF, fora a questão da não cumulatividade, que ficaria no âmbito teórico, assim, o grande debate que eu verifico entre os parlamentares, doutor Alexandre, é o seguinte, que a CPMF ela vai onerar os mais pobres, ela vai onerar aqueles que não possuem condições financeiras, etc.
E eu acho que esse argumento, que não é técnico e, ao mesmo tempo, até apelativo, do meu ponto de vista, ele não é uma verdade. Por quê? Veja, se nós pegarmos aí um trabalhador que ganha em torno de R$ 2.000, primeiro de tudo, que é um salário médio aí, né, de um trabalhador, no caso a CPMF, né, que tem, provavelmente vai ter outro nome, foi taxado, como até falaram, uma taxinha e tal, de 0,2%. Ou seja, calculando sobre os 2.000, depois que ele consumir todo esse salário dele de R$ 2.000, nós estamos falando de R$ 4 de tributo, de imposto para essa população, essa camada da população, em tese mais carente, né? E daí, havendo a troca do imposto, né, que essa é a proposta, por mais que ela veio fatiada, essa é a ideia, vir a CPMF e ter uma diminuição do imposto sobre o trabalho, que seria, no caso, o INSS, ou provavelmente a parte da contribuição patronal, né, que chega na casa dos 20%, pode chegar até 28%. Diminuindo isso, se nós pegarmos esses 20%, mas vamos colocar lá mais o Sistema S, enfim, mas vamos só colocar a parte patronal de 20%, nós já estamos falando de R$ 400, que sobraria ou ficaria nos caixas da empresa, seja para dar em aumento, seja para investir em novas questões, enfim. Esse lado da CPMF mais político, eu acho que falta uma discussão dentro do Congresso relacionado a isso. Outra coisa que vem muito favorável, doutor Alexandre Tortato, politicamente falando, também em relação à CPMF, é que, além desses grandes, como o Facebook, entre outros, nós temos muitos, hoje, todo o comércio praticamente é eletrônico. Diversos sites, diversas plataformas que movimentam milhões e milhões de reais. E a gente sabe que a maioria, ou pelo menos parte delas, principalmente, né, até quando é produto, eu tenho que mandar isso aí, vem lá só uns recibinhos. Quantas vezes a gente não adquire alguma coisa, vem um recibinho. Mas cadê a nota? Como é que... enfim. Então, a ideia, politicamente, que seria favorável ao governo, era justamente isso, tributar todo esse tipo de comercialização, né? E, inclusive, o que eles comentam é a comercialização também em relação a produtos, por exemplo, cigarros do Paraguai, coisas, né? Produtos de descaminho, enfim, até questões ilícitas estariam sendo tributadas. Então, essa é a parte política da coisa. Indo para a parte teórica, nós temos uma questão bastante complicada, que é justamente essa cobrança em todas as cadeias, o não respeito à questão da acumulatividade, enfim, aí é uma discussão mais teórica, né, em relação a essa questão. Uma outra situação, doutor Alexandre, que eu acho que é relevante a gente debater, é o seguinte: o CECIF, ele quando foi proposto por eles a alíquota única, o cálculo que eles chegaram, eu não sei se o doutor tem essa informação, o cálculo que eles chegaram em relação a essa unificação atual da CBS, proposta pelo governo, é que, para compensar essa alteração, o aumento até então deveria ser de 9%. Porém, veio a alíquota do governo, com os cálculos do governo, que aí eu não sei se o doutor tem essa informação, ele falou, não, para isso aí seria 12%. Então, nós temos uma diferença de 3%, que é extremamente relevante, e que nós, particularmente, eu não sei aí quais foram as bases, por que deu essa diferença tão grande em relação a esses valores, né? Em relação ao serviço, né, já foi, acho que foi bastante, acho que pelo menos a minha ideia coaduna bastante aí com o que foi passado por você em relação ao serviço. Realmente vai ter como eu posso dizer, uma justiça ali em relação a comércio, serviço e tudo mais, mas eu acho que esses são os pontos. Gostaria de passar e agradecer aí pelo Jaime ter dado a palavra, né? E, inclusive, tá, doutor Alexandre Tortato, e para os demais que estão nos assistindo, a ideia dessas reuniões é justamente esse bate-papo, essa informalidade, por mais que nós temos aí várias perguntas já no chat em relação ao assunto,
mas talvez eu deixo com o Jaime, que é o presidente, talvez se quiser abrir também, Jaime, para alguém que quiser falar, fazer pergunta, aí fica a seu critério, tá? Mas as minhas ponderações foram essas, doutor Alexandre e Jaime. Doutor Alexandre, antes do senhor responder terceiro comentário, as ponderações, eu vou passar a palavra para o doutor Elvio, que aí, quando o senhor retomar a palavra, o senhor já faz o contraponto das duas falas. Doutor Elvio, por gentileza, a palavra é do senhor. Boa tarde já, né? Quase, bom dia. Né? Bom dia a todos. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui nesse fim de manhã. Né? Bom, eu só venho hoje para dizer a todos que a comissão e o Instituto de Londrina ficam, mais uma vez, agradecidos por poderem participar com Maringá desse evento, porque por podermos pautar essas reuniões todas aí nesse dia a dia, e dizer que a gente possa, para o resto aí do ano, ter outros tantos encontros, né? E que esses encontros possam engrandecer cada vez mais a advocacia e o direito tributário aqui no interior do Paraná, né? Já que muitas vezes, ou algumas vezes, nós estamos longe desses momentos de decisão, né, nos grandes centros. Bem, sobre a palestra, ainda estamos estudando, né, esses modelos todos, as propostas de emenda, os projetos de lei, aí é o primeiro que o governo apresentou. Ainda é tudo muito nebuloso, né, muitas dúvidas, e a gente ainda, de certa forma, não tem uma posição formada nesse sentido, né, ainda é momento de reflexão, né? Mas espero que, com o passar do tempo, todos essas pessoas envolvidas nas relações tributárias aqui possam dar as suas opiniões, possa ter um canal aberto com o governo federal, né, e que as decisões possam ser tomadas de forma mais coletiva e não tão impostas, como a gente pôde ver talvez em outras áreas, né? Então, a que a gente possa realmente discutir todos esses elementos da tributação e saber entender o que vai ser melhor para o Brasil no futuro. E com relação à fala em especial, até mandei a mensagem aqui para o Alexandre no privado, né? Eu concordo muito com ele quando mencionou a necessidade, talvez, de manutenção de alguns benefícios fiscais por conta das diversidades regionais brasileiras. A gente, talvez a ideia da alíquota única ou do imposto, do tributo, com um impacto só, né, com uma alíquota só, ela acaba por trazer, em vez de diminuir as diversidades, trazer ainda mais diversidade, justamente pelas ponderações que o Alexandre colocou, né? Bom, mas é isso, deixo aqui o meu abraço a todos e que daqui a alguns dias a gente possa estar juntos novamente, a nossa próxima reunião. Bem, obrigado, Jaime. Volto a palavra aí a você para que a gente possa ouvir o Alexandre, que é o que é importante. Doutor Alexandre, a palavra é com o senhor. Está sem som. Desculpa, estava sem som, agora sim, né? Beleza. Então, respondendo só aqui alguns pontos do Dr. Wesley, algumas ponderações, realmente, a questão da CPMF ela tem uma politização muito grande, né? Basta a gente lembrar lá do pato, né? Da Fiesp, etc. CPMF não, show CPMF, e isso está de volta à discussão. O meu ponto só é o seguinte, o Wesley colocou bem um exemplo. Pô, mas o cara recebe 2.000, ele vai pagar 0,2, que eu acho que vai dar... Bom, sou, né, muito bom em contas assim, mas 1% daria R$20, 0,2 vai dar 5, certo?
Mas assim, ele vai pagar esse 0,2 quando receber o salário. Em tese, quando ele pegar esse dinheiro e pagar a conta de luz dele, lá os 50, 60 reais, ele vai pagar de novo. Quando ele pagar a conta de água, tem CPMF de novo. Seja na ponta dele ou seja na ponta daquela instituição, ela vai repassar. Quando ele for no restaurante comprar um almoço ou for no mercado fazer as compras dele, ele vai pagar CPMF. Então, é um imposto que distorce muito, né? Economicamente ele distorce muito porque ele é cumulativo, ele não faz distinção entre quem ganha 10 mil e quem ganha 1.000, pois a alíquota é a mesma, e a gente está aqui há anos discutindo progressividade, tem que ter progressividade, etc, etc, e a gente vem e traz um tributo que não tem progressividade. E assim, é fácil entender o lado do governo, por quê? É um imposto excelente para arrecadar. É um imposto que só tem a finalidade disso. Ele é muito bom, ele é excelente, não tem dificuldade de fiscalização, arrecada muito, tem uma base ampla. O que a gente não pode ter é a discussão de que, mas o Google não está pagando, etc. Porque não é esse o ponto. A Netflix está lá em Barueri, não sei, está lá em São Paulo, está pagando sobre o faturamento dela, está pagando PIS e COFINS. Tem lá a discussão se é ICM, se é ISS, claro, acho que isso é o que a gente precisa acabar com esses problemas na nossa reforma, quando é software, o que não é, o que é hardware, se é via cabo, quando que é serviço, quando que é produto. Isso é um ponto, mas assim, a gente usar esse argumento para impor a CPMF, eu acho que é isso que nós principalmente temos que trazer isso para discussão. O Elvio realmente ele me mandou aqui no privado que a gente, não sei se eu posso falar, Elvio, você me mandou no privado, mas tudo bem, eu vou te expor, até porque outro dia você que tirou uma foto minha aí, cabeludo, num outro evento e mandou para uns colegas em comum, né? Então, tudo bem. Ele falou que a gente precisa parar de ser utópico, né? Perfeito, eu acho que é isso, a gente tem que parar de achar que tem que ser uma tributação perfeita, pura, simples e de fácil entendimento. E a gente não pode ter vergonha, como tributarista, de falar isso. Não, todo mundo tem que entender a tributação. Não tem, meu camarada. Não é assim, não precisa. Os Estados Unidos, isso eu vou parafrasear aqui o professor Sérgio André Rocha, que acho que é um dos grandes tributaristas do Brasil hoje, professor lá no Rio de Janeiro. Ele falou assim, nos Estados Unidos, a declaração de imposto de renda de pessoa física tem mais de 50 páginas. E por que alguém está reclamando que eles não estão se desenvolvendo por causa disso, porque a tributação é complexa? A gente tem que entender que a complexidade, ela muitas vezes pode trazer uma neutralidade para todos esses problemas que a gente está falando. Quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais, quem está lá no Piauí poder ter uma alíquota maior para poder competir com quem está em São Paulo. É isso que a gente tem que discutir. Claro que a gente não quer o famoso manicômio, a gente não quer aquele emaranhado de normas sobre uma mesma situação, que isso não faz sentido. Mas acho que a gente tem um sistema que tenha progressividade, que consiga ter níveis mínimos de neutralidade, que a gente não pode, de fato, discutir se uma caneta vai dar crédito ou não. Ou a caneta dá crédito, ou a caneta não dá crédito para todo mundo. Se ela vem tributada, ela tem que dar crédito. Independente se eu vou usar ela para dar de brinde, independente se eu vou usar ela para escrever alguma coisa. São questões simples. O que a gente não pode é achar que, por causa disso, a gente tem que matar todas as diferenças, os incentivos, etc., sobre um prisma de que precisamos deixar a tributação mais simples, porque todo mundo tem que conseguir entender. Cara, não tem que todo mundo conseguir entender, e não precisa todo mundo conseguir entender. E não é vergonha nenhuma a gente falar isso, não é reserva de mercado, não é proteção, nada. Não é porque a gente é tributarista que assim, a gente não quer entender o que o oncologista faz, né? Por que a oncologia tem que ser mais simples, etc. Não, meu amigo, tem contador, tem advogado, o empresário precisa só ter clareza daquilo que ele vai pagar, ok, isso não tem problema nenhum, e dos riscos que ele está correndo com o negócio. A partir disso, eventuais complexidades para gerar neutralidade, eu acho, para gerar eficiência, não só da atividade, mas do país inteiro, acho que a gente tem que estar à frente e tem que ajudar a discutir isso. Só um ponto, acho que foi interessante que o Elvio colocou. Às vezes a gente acha que a gente está muito longe das discussões. Isso eu, por exemplo, depois que vim aqui para Curitiba e participando de federação, depois CNI, a gente acha que as decisões são tomadas muito longe da gente.
Mas a gente, muitas vezes, está muito perto e a gente precisa provocar isso. Vocês têm aí esses institutos, essas comissões, vocês têm que levar os deputados aí para conversar, vocês têm que explicar para eles o problema de uma escola, por exemplo, ter a mesma alíquota que uma indústria. Não faz sentido, a escola não toma crédito, porque são esses caras que vão votar lá. Se você juntar Maringá e Londrina, vão dar quantos deputados? 12, 15, não sei, talvez mais, 7, não sei, que estão lá nas discussões, alguns podem estar nas comissões. Essas pessoas são eles, infelizmente ou infelizmente, são eles que decidem e nós que temos que convencê-los. E muitas vezes eles são abertos, eles têm que nos ouvir, porque assim, se a gente deixar só para quem vai lá fazer um, entre aspas, lobby, mostrar isso, mostrar aquilo, eles acabam votando sem ter um necessário conhecimento. Mas acho que essas instituições, e é o nosso papel, chamar essas pessoas para discutir, explicar para eles, porque muitas vezes eles podem nem ter o interesse de entender isso, mas a partir do momento que a gente mostra, demonstra, faz a conta, mostra na prática o que vai acontecer, nem que seja para ele pensar no preço da escola do filho dele que vai subir, tudo bem, mas é importante que a gente consiga, como formadores de opinião que somos, né, estamos à frente desse debate, a gente tem que discutir com todas essas pessoas para não chegar lá na frente e a gente pensar, poxa vida, mas decidiram algo que não faz sentido, embora eles sempre vão acabar definindo algo que não faz sentido, mas acho que o que a gente conseguir ajudar para que isso não aconteça será o melhor possível. Acho que eu já me estendi aqui, não devo falar mais. Não sei se teve alguma pergunta aqui no chat, peço desculpa, Dr. Jaime, acho que a Noroara mandou aqui, temos que colocar em discussão neste momento as diretrizes defendidas pela OCDE. A Isabela, nossa secretária, ela está coordenando as perguntas. Perdão. Então tá bom. Imagina, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o doutor Alexandre pela exposição e contribuição no debate. A doutora Noroara mandou uma pergunta, ela perguntou se teríamos que colocar em discussão nesse momento também as diretrizes defendidas pela OCDE, considerando essa questão do então tributo digital. Passo a palavra para o doutor para fazer as considerações sobre a pergunta. Eu acho assim, todas as nossas discussões aqui de reforma, elas têm que estar baseadas nas diretrizes da OCDE. Né? O Brasil está tentando entrar na OCDE, a OCDE tem diversas diretrizes. Nós temos aqui muitas empresas multinacionais, seja de fora que atuam aqui, seja as empresas que estão aqui querendo ir para fora. Então, a gente não pode tomar essas decisões de forma muito díspare do que a OCDE coloca como diretrizes. Essa questão do tributo digital, ela pode ser um parâmetro, mas nós não temos necessariamente o mesmo problema que eles têm lá hoje. Tá? Porém, é claro que a gente pode trazer essa discussão para cá e perguntar, mas espera aí, o Google está arrecadando aqui com publicidade, não está pagando nada no Brasil? Salvo engano, essas empresas, eu entendo que todas elas, Google, Netflix, Amazon, elas têm também filiais no Brasil, elas pagam toda a tributação que a gente paga aqui, né, ICMS, quando for, ou ISS, pagam PIS e COFINS. Claro que a questão daí tem com relação aos lucros que eles mandam para lá, pois as sedes deles estão lá, mas daí tem que depende dos acordos bilaterais com os países, a gente tributar o lucro aqui ou não. Mas o problema lá ele é muito mais específico, né? Porque e lá eles são têm muito mais consciência, né? Eu sei que eu dou uma aula de planejamento aqui em algumas universidades e eu sempre mostro umas fotos que lá teve protesto. Salvo engano, acho que era contra o Starbucks na Inglaterra, teve um protesto de pessoas que foram lá do parlamento, etc., com cartazes contra o Starbucks, porque o Starbucks tinha não sei quantas mil lojas na Inglaterra e não arrecadava quase nada de tributo. Era assim. Então, ou seja, eles têm uma consciência muito maior que a nossa. Porém, a gente não pode mascarar esse debate, achar que esse tributo digital lá deles, vamos chamar assim, ou o GAFA lá que a França está colocando e a OCDE está colocando, é o que a gente está falando aqui de CPMF. Acho que essa distinção a gente tem que deixar bem clara. Bom, essa foi a única pergunta que mandaram. Muitos parabenizando o doutor pela exposição. Então, volto a palavra para o Jaime, fazer as considerações finais. Acho que a gente poderia ficar mais uns 10 minutos e eu gostaria de ouvir, assim, rapidamente, duas pessoas. Doutora Maria de Fátima, gostaria que ela desse uma palavrinha para a gente. Eu sei que ela está aí, não sei se ela... Gostaria que ela desse pelo menos um oi para a gente aí.
Enquanto a doutora Maria de Fátima não se manifesta... Ah, deu ruim. Olá, eu estava com um problema aqui no som e na imagem. Eu gostaria de parabenizá-los, é uma iniciativa muito importante. A exposição foi belíssima, até porque chama atenção pelo questionamento da participação popular, da simplicidade do sistema tributário, né? Então, isso é muito importante nos dias de hoje, a gente vê como é complexo e que cada vez que vem uma reforma tributária, ela complica muito mais ainda. Então, está de parabéns o expositor, e doutor Jaime, doutor Elvio, que estão presentes aí, os demais. Meus cumprimentos pelo evento. Obrigado, professor. Eu gostaria que o professor Marcelo Diniz, também desse um oizinho para a gente. Jaime, acho que o Marcelo saiu, não está constando aqui Acho que mais. ele já saiu. Bom, Doutor pessoal, Jaime, eu acho... Desculpa, desculpa, eu fiz uma provocação aqui para o professor Carlos Renato, não sei se ele quer falar, discutir como é que está a questão no município, se eles têm pensado nisso, se está discutindo, verdade. De repente ele pode auxiliar a gente aí. Doutor Carlos Renato, a palavra é sua. Tudo bem? Bom dia a todos. Me ouvem bem? Parabéns, Alexandre, parabéns aos institutos e comissões pela organização do evento, dessa ciclo de eventos, né? Está sendo maravilhoso. Então, sobre a sua provocação, Carlos, é o seguinte, não há posicionamento oficial, né? Você questionou exatamente sobre Londrina, né? Maringá, não sei. O município de Londrina, enquanto ente federativo, não tem posicionamento oficial, nem está efetivamente acompanhando isso. O que existe é movimentação, por exemplo, de setores da Secretaria de Fazenda, acompanhando com preocupação todos esses temas, e o que você relatou é verdade. Existe uma divisão política da representação dos municípios no Brasil. Talvez os senhores nunca tenham percebido, mas existe a Confederação Nacional dos Municípios e existe a Frente Nacional de Prefeitos, a ABRASF. Então, são entidades que representam municípios de estilos muito diferentes. Inclusive, há um embate político, né? Os municípios pequenos, eles são representados, são a maior parte dos municípios, eles são representados pela Confederação Nacional dos Municípios. Então, essa linha de municípios, ela está apoiando qualquer reforma que tenha mais repasse, porque eles vivem de repasse. Já os municípios médios, aí colocando municípios maiores de 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, entrando Maringá, Londrina e as grandes capitais, eles não costumam coadunar com a visão da Confederação, e realmente há um movimento, né, inclusive já organizado. Inclusive foi apresentada uma emenda à PEC 45, salvo engano, ou se foi 110, agora não tenho certeza, acho que nessa semana passada, do movimento Simplificar Já. Então, realmente, há um embate, há uma preocupação em relação à perda de autonomia legislativa e perda de arrecadação. A grande questão, na verdade, existe aí vários pontos, né, mas a grande questão, na verdade, o senhor perguntou se existem estudos de quanto que ficaria, etc. e tal, a arrecadação, normalmente costuma empatar. Para municípios médios, como Londrina e Maringá, costuma empatar a previsão da reforma. As grandes capitais podem perder, e a grande questão é que o ISS é o tributo que mais aumenta a arrecadação, historicamente, nas últimas décadas. E o ICMS tem perdido a arrecadação, na participação do bolo, eu quero dizer, né? Porque a economia está saindo, né, das mercadorias para os serviços, né? Então, é uma tendência mundial. Então, o ISS é visto como um imposto do que existe hoje com grande potencial de aumento de arrecadação. E os estados estão de olho nisso. Então, o que existe aí é um embate também federativo entre estados e municípios grandes, né? Então, é esse o quadro, né? Então, uma coisa que é interessante, o professor Elvio acompanhou isso num debate que nós tivemos com o professor Alberto Macedo sobre esse tema recentemente. A PEC 45, na verdade, os municípios grandes, eles têm, grandes que eu digo, grandes capitais, São Paulo, inclusive,
eles dizem que aquela alíquota prevista, a alíquota básica da alíquota municipal de 2% que começa, ela não chega nem próxima da alíquota necessária para empatar a arrecadação atual em São Paulo. E isso levaria à necessidade de um aumento ainda maior da alíquota do IBS na PEC 45. Né? Isso não tem sido bem demonstrado, porque a alíquota média de 2% seria uma média para todo o Brasil, mas pegaria desde municípios pequenininhos, de 5 mil habitantes, até São Paulo capital numa média, e isso acaba gerando distorções grandes. Seria isso que eu teria para contribuir a princípio, tá? Muito obrigado. Doutor Alexandre, mais alguma consideração? Não, tranquilo, acho que as perguntas aqui do chat, né, foram respondidas, então agradeço a participação de todos, a todos que estão mandando mensagem aqui. É um tema que eu acho maravilhoso, adoro discutir, e mais uma vez digo aqui o quanto estou feliz de ter participado, né, essas duas cidades que para mim tem tudo a ver com a minha formação, tem tudo a ver com o direito tributário para mim. Então, estou muito feliz, agradeço o convite, espero ter atendido minimamente as expectativas, ainda mais porque eu já vi que quem esteve antes e quem vai vir depois, a professora Ana Cláudia, já conversaram com o Alberto, foi meu professor também, então espero não ter decepcionado tanto. Agradeço o convite, né, do Dr. Jaime, do Dr. Wesley, a todos, e como eu disse, fico à disposição para ajudar no debate, para de repente canalizar eventuais sugestões via Federação das Indústrias, via CNI, e quando vierem a Curitiba, estão todos convidados aí para tomar um café comigo. Doutor Alexandre, muitíssimo obrigado, parabéns pela exposição, vários feedback aqui no privado, dizendo que foi sensacional o evento. Eu vou ainda dar duas notícias aqui. Desses eventos nossos, aí que eu, o Wesley, o Elvis, nós presidimos, mas nós temos um apoio por trás. Aí. Nosso apoio é muito grande dos nossos secretários. Né? Nosso secretário aqui da Comissão de Direito Tributário, o doutor Diego, a Isabela, que é a secretária do DTM, esse pessoal são os carregadores de piano, eles que fazem a arte, eles falam com a OAB, faz essa interface. Aí eles têm contribuído bastante. E além deles serem secretário, um da Comissão de Direito Tributário e outro do IDTM, eles são os novos membros do Conselho de Contribuintes de Maringá, Dr. Diego e a doutora Isabela. Então, é uma notícia aí que eu estou dando para os senhores aí, eles estão pela OAB representando, estará no Conselho representando, são os representantes da OAB. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos, especialmente ao Dr. Alexandre Tortato, foi uma satisfação revê-lo, parabéns, foi muito bom. Pode ter certeza, doutor, você não está perdendo nada, eu assisto muitas lives aí, quase todos os dias, lá do PJ, da tutorial jurídica, quase todos os dias, a meio-dia e meio tem umas lives, e o senhor está assim, ao nível dessas pessoas, vão até melhor. Né? A nossa audiência foi muito boa, também foi muito boa. Então, para finalizar, nosso muitíssimo obrigado em nome do Wesley e do Elvio, né, que são os presidentes, e também gostaria muito de agradecer o professor Marcelo, a professora Maria de Fátima, o professor Carlos Renato também, pela presença e também pela contribuição, e várias pessoas aí de Londrina, que eu vi que estavam presentes aí. Nós precisamos estreitar esse relacionamento, e isso está caminhando bastante, o Elvio sabe disso aí, no momento oportuno nós vamos dizer, dos grupos de estudos que nós estamos criando conjunto e dos palestrantes que estamos trazendo, né? Próximo evento aí que será, doutor Alexandre, o senhor já está convidado, dia 20, no mesmo horário, às 11 horas, vai ser a transação tributária, vai estar o procurador-chefe da PGFN, ele vai fazer só uma introdução, e a pessoa responsável pelas transações dos grandes devedores que vai estar palestrando. O doutor, o presidente da Comissão Estadual de Direito Tributário, o Marcelo Artigas, Fábio Artigas Grilo, será um dos mediadores, e o doutor Marcelo, que já nos deixou aqui, também será o outro que fará o contraponto. Vai ser um evento bacana. No dia 13 tem um evento aí também, que, como eu já disse anteriormente, com a doutora Ana, que vai ser muito bom. E, para finalizar, eu desejo a todos uma boa tarde e que tenhamos aí muito sucesso aí na vida pessoal nesse momento de pandemia. Boa tarde a todos. Encerrada a reunião. Obrigado. Tchau, tchau.